Caraca, quanta coisa aconteceu! 200 programas! Ó, mas nada de desanimar, hein? Bora estudar? Roda a vinheta! É isso aí! Seja bem-vindo! Hora do Enem já começou! E como redação requer treino, a gente hoje fala de um tema pra lá de importante. Põe aí! Xenofobia e a intolerância a imigrantes no século XXI. Em 2012 caiu um tema parecido: movimento migratório para o Brasil no século XXI. Só que de lá pra cá aumentaram os conflitos no Oriente Médio. O Reino Unido saiu da União Europeia, teve eleição nos Estados Unidos, muda o contexto, mudam os argumentos e o ponto de vista. Tô certo, professor Luiz Guilherme Barbosa? Tudo bom, Landi? Tá certíssimo. Dá pra dizer que argumentar é intervir num contexto específico. Hoje a gente já está numa situação que há 2 anos nós atravessamos a crise dos refugiados na Europa. Então o contexto já é outro em relação ao tema abordado em 2012. Enquanto em 2012 a questão nacional eram os imigrantes haitianos ou latino-americanos que chegavam ao Brasil e não encontravam um amparo adequado do Estado, hoje a gente já tem casos de xenofobia na nossa realidade social que nos permitem refletir sobre essa questão específica. E hoje a gente tem um texto e o professor Roberto Marques gravou um vídeo, professor de Geografia, falando exatamente desse assunto. O texto é da edição Atualidades do Guia do Estudante e se chama O Medo do Estrangeiro. O fato é que a questão do livre trânsito de pessoas sempre foi um aspecto frágil da globalização. O desenvolvimento tecnológico dos últimos anos proporcionou enormes avanços nos meios de transporte, o que ajudou a intensificar os movimentos migratórios em diversas partes do mundo. O desenvolvimento das telecomunicações, por sua vez, facilitou as transferências bancárias, permitindo a um imigrante africano que mora lá na Europa enviar parte de seu salário mensalmente para ajudar os familiares em sua terra natal. Mas enquanto o fluxo de capitais e mercadorias sempre foram estimulados pelos defensores do mundo globalizado, a imigração foi e continua sendo um tema polêmico, principalmente nos países economicamente desenvolvidos. No pós-guerra, quando havia necessidade de mão de obra nos principais países europeus, como Reino Unido, Alemanha e França, a entrada de imigrantes de países pobres até era facilitada, e eles chegaram em peso ao continente. Contudo, a integração desses continentes à nova situação nem sempre foi tranquila. Muitos argelinos que vivem na França, turcos moradores da Alemanha ou jamaicanos residentes na Inglaterra sentem-se marginalizados, vivendo nas periferias das grandes cidades e com acesso restrito ao mercado de trabalho. Esse é um dos fatores que explicam as revoltas de adolescentes em subúrbios franceses, frequentes nos últimos anos. Nesse contexto mundial, o fluxo de pessoas toca vários aspectos, né, professor? Cultura, mercado de trabalho. O texto que a gente acabou de ler, ele faz uma argumentação que a gente poderia dizer que é um pouco contraditória, o que é bom. Porque, por um lado, ele mostra como o avanço tecnológico proporciona a movimentação das pessoas, das mercadorias, dos capitais, da linguagem pelo mundo. Por outro lado, mostra como que nessa movimentação as pessoas são marginalizadas, geralmente, seja pelo mercado de trabalho, pelo preconceito, nos lugares onde elas chegam. Agora, repara como que essa argumentação que está ótima nesse texto, ela pode ser modificada diante de um novo contexto que se apresenta para nós. Porque se está argumentando que o avanço tecnológico nos transportes propicia o movimento migratório, como lidar com o fato de que na crise de refugiados europeus de 2015, o movimento migratório se deu sobretudo por botes sobre o mar Mediterrâneo. Ou seja, uma tecnologia de meio de transporte que não é uma tecnologia super avançada e que está proporcionando um movimento migratório altamente intenso naquele momento histórico. Agora, o texto deixa bem claro que esse repúdio ao estrangeiro não é um fenômeno novo. O professor Roberto Marques traz mais detalhes. Vamos ver. Essa questão de xenofobia que tem aparecido hoje tem chamado a atenção muito na geografia, né? Só que parece que ela é hoje. Talvez hoje tenha
ganhado um corpo um pouco maior, né, com essa questão do Brexit, com essa questão da ascensão do Trump, mas se a gente parar para olhar, isso é um pouco mais antigo. Essa aversão ao estrangeiro, essa relação com o estrangeiro, historicamente, a gente percebe isso, e vê isso na geografia de maneira muito clara, ela é tensa. Porque o mesmo Estados Unidos, que hoje elege um Trump que fala que vai fazer muro, elegeu um austríaco como governador da Califórnia, que está do lado da onde vai ser colocado o muro. E a gente costuma falar muito também, a fazer uma associação direta entre crise econômica e aversão ao estrangeiro. Também não é sempre que isso acontece. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa situação, com essas ideias, né? A gente precisa olhar, na verdade, o que desse pensamento já existe, o que dessa aversão já existe nos lugares. Por exemplo, numa França, o Le Pen, ele disputou a eleição, chegou a segundo turno nos anos 90. Isso não é novo, né? Isso não é novo. A filha dele chegou agora, mas ele chegou nos anos 90, quando ninguém dava muita atenção. Então, a gente precisa olhar um pouco o que já está instaurado nesses países para ter uma aversão. O que já está instaurado para, de repente, chegar num momento chave, o estrangeiro virar o alvo, o problema, né? o inimigo a ser combatido, porque senão ele vai estragar o meu paraíso aqui que eu tenho construído. É isso que a gente precisa olhar, porque durante 10, 15 anos, o Brasil, por exemplo, recebeu bolivianos, recebeu equatorianos, e agora, neste momento, começa a haver uma política de tentar bloquear, ter algum controle sobre esses fluxos. Mas o Brasil foi visto como um lugar, inclusive signatário na ONU, de receber refugiados da África e tal, e agora isso retorna. Então, eu entendo que isso, para a geografia, deve ser visto muito mais como um movimento político, nacional e de Estado do que necessariamente uma questão cultural das pessoas terem uma aversão porque tem aversão, puro preconceito. Eu acho que é um pouco mais construído. A gente tem que tornar esse assunto, debater um pouco mais esse assunto e não cair na armadilha de ir direto. Tem crise, está contra estrangeiro, né? Ou então, europeus são preconceituosos. Não, acho que não é esse o caminho para a gente discutir bem esse assunto. Obrigado, professor. Ou seja, não pode ser taxativo. Pois é, o professor Roberto mostra que as generalizações não explicam o problema. Não adianta associar o fenômeno da xenofobia à crise econômica se, quando não há crise econômica, também há xenofobia. Argumentar é um exercício crítico, ou seja, você precisa olhar o problema pelos vários lados dele, o que significa que você põe em crise a sua própria ideia sobre aquele problema, porque você precisa considerar também as ideias que são contrárias ao que você está pensando. Essa é uma diferença entre o argumento e a opinião. A opinião, a gente pode dizer que é uma ideia sem crise, porque você tem aquela opinião, você emite o seu posicionamento, que é, a princípio, independente da reflexão que é feita por outras pessoas. Só que sempre vai haver pessoas pensando diferente. Por isso que argumentar é sempre procurar intervir num dado contexto. Há um mundo de pessoas pensando aquele problema de maneiras diferentes. E você precisa considerar essas reflexões que são produzidas pela sociedade para intervir nesse problema, colocar a sua ideia considerando que vai haver outras pessoas pensando diferente. É por isso que nunca podemos esquecer que a atividade da argumentação está diretamente relacionada ao exercício da cidadania. Você pega a sua ideia, que a princípio é uma opinião, mas você coloca ela na cidade, coloca ela publicamente. Aí na hora que você coloca ela publicamente, se você tiver muita certeza assim dela, você vai logo ver que vai ter uma outra pessoa com muita certeza da outra opinião. E aí você precisa argumentar. A gente viu um texto e o ponto de vista do professor Roberto Marques. Mas e eu, o candidato do Enem? Onde posso encontrar fontes seguras? Hoje em dia, qualquer pessoa, quando vai pesquisar, ela precisa saber separar as fontes seguras das fontes menos confiáveis. Mesmo no jornalismo hoje, nós temos acesso a muitas mídias jornalísticas distintas que não se reduzem ao jornal impresso. E aí, portanto, procurar ter acesso à notícia para além das mídias do jornal impresso pode ser muito interessante hoje também nesse contexto, embora com o cuidado de procurar distinguir o que é uma fonte mais confiável e uma fonte menos confiável. Aliás, o texto noticioso não é opinativo. A gente estuda isso em gêneros textuais. Hoje é muito comum a gente encontrar textos
pretensamente noticiosos, digamos assim, que já trazem opinião, ou seja, ele já noticia o fato dizendo se você deve aplaudir ou se revoltar contra aquele acontecimento. E aí muitas vezes vira notícia quando o jornal propõe que você se revolte e os leitores daquele jornal aplaudem. Ou o contrário, quando o jornal propõe que você aplaude e os leitores se revoltam. Então isso mostra essa junção que a gente tem observado entre a notícia e o texto opinativo. Naturalmente que uma notícia, a rigor, nunca é completamente neutra. Mas o que a gente tem percebido é justamente uma despreocupação em relação à busca da neutralidade. E esse olhar o leitor precisa ter. Aquela notícia, ela está procurando a opinião de fontes diversas, ela está procurando o ponto de vista de testemunhas diferentes sobre aquele fato. Isso é uma coisa que o leitor precisa observar na hora de buscar as informações para a pesquisa dele. Pois é, professor, e a gente está desacostumado, né, a ouvir o contraditório e pesquisar offline. Pois é, essa é uma questão interessante, porque hoje a gente pouco vai à biblioteca em busca da informação ou do conhecimento, quando a biblioteca, por exemplo, é o lugar offline em que o conhecimento se encontra. E a internet, sendo o espaço online em que o conhecimento circula, faz com que o conhecimento ele vá se reproduzindo com uma série de textos, paráfrases aos textos, paródias aos textos, e aí uma mesma fonte, por exemplo, um livro, encontra o resumo, encontra a análise, a crítica em diversos sites diferentes e você não sabe mais como assegurar aquela fonte. Esse saber de distinguir uma fonte mais confiável da fonte menos confiável é necessário que a gente tenha procurando buscar as informações e as fontes em sites que sejam institucionais, que sejam mais confiáveis do que em outros sites que são mais pessoais, digamos assim. Agora, voltando a falar de argumentos, professor, o candidato tem que estar com os argumentos na cabeça quando ele começa a escrever a introdução? Na introdução, a gente espera que haja a contextualização do problema e também a tese, ou seja, o seu posicionamento. Por exemplo, em relação à xenofobia na sociedade brasileira, a gente poderia defender que o aumento de casos de xenofobia no Brasil se deve ao fortalecimento do discurso nacionalista no país. Naturalmente que uma coisa não implica necessariamente a outra, ou seja, aumenta o discurso nacionalista, aumenta a xenofobia. E aí você vai precisar argumentar com dados, com exemplos, com conceitos para poder mostrar como a sua defesa pode fazer sentido. E aí tem um dado importante, professor. Uma pesquisa feita pelo Instituto Ipsos e publicada na Folha em agosto de 2016 revelou que 31% dos brasileiros ouvidos apoiam o fechamento total das fronteiras a refugiados. Pois é, esses dados que aparecem como textos de referência na redação do Enem são muito importantes para fundamentarem a nossa argumentação. No caso dessa tabela, ela mostra que os países em que há mais intolerância em relação aos refugiados são justamente países historicamente formados por fluxos migratórios muito intensos, que são a Turquia e os Estados Unidos. E isso pode aparecer como um argumento na sua redação, que é um argumento em relação ao contexto mundial e não ao contexto brasileiro. No caso do Brasil, essa informação da tabela nos mostra que uma parte considerável da nossa sociedade, 31% da população, não aceita a vinda reconhecida, legalizada de estrangeiros que venham residir ao Brasil e serem acolhidos como refugiados. E então isso demonstra um aspecto que pode ser lido como xenofóbico. O professor Roberto Marques fala mais sobre o Brasil. Já que a gente está falando de Brasil, fica parecendo que hoje nós estamos com uma grande adesão à ideia de fechar a fronteira para venezuelanos e coisas do tipo. Não acho que isso é tão recente, não. Se a gente parar para olhar internamente aqui nossa cultura, olhar nosso país, a gente percebe que tem um preconceito que a gente naturaliza, né? Que, por exemplo, nordestino, Rio de Janeiro e São Paulo, muito mais São Paulo, como é que são vistos. Nós temos nossos preconceitos, nossas, digamos assim, xenofobias internas. Eu não acho que é um medo de estrangeiro, mas uma aversão a quem a gente identifica como não pertencente à nossa cultura, ao nosso lugar, né? Ou que não quer que seja do nosso lugar, que a gente tem que parar para olhar de uma maneira mais cuidadosa. Porque, por exemplo, também, na nossa história, recebemos japoneses, italianos, a gente estuda isso em geografia, né, em história, como a mão de obra para o café depois da escravidão. E os negros que eram escravos?
E os negros, né, esses descendentes de africanos, ou que há não muito tempo tinham sido trazidos, muitos deles, né, não eram estrangeiros também, mas para uns essa chegada não tem essa xenofobia, para outros tem. A gente precisa ter essa atenção, precisa olhar com mais carinho, precisa olhar com mais cuidado para quem é o alvo da xenofobia, quem é o alvo dessa aversão. Né? Como é que está sendo construído esse nosso preconceito? Como é que está sendo construída essa nossa ideia com relação a esse estrangeiro, aquele estrangeiro? Eu acredito que o haitiano recebe uma carga muito complicada que eu vou dizer que acredito que é uma questão de preconceito racial, sim. O Haiti foi o primeiro país realmente livre das Américas, né? País que teve sua independência proclamada pelos escravos, e desde então tem pagado preço muito alto por isso. É um país que está miserável por conta desse abuso, né? A gente pode falar assim. E são identificados como esses negros estrangeiros que estão vindo. Pode, né, questionar o que eu estou falando, mas acho que tem uma carga muito forte disso. E no caso dos venezuelanos, são identificados com, acredito eu, são identificados com um país bolivariano e tal, e nos últimos anos, nessa dicotomia política que a gente tem vivido no Brasil, parece que são como se estivesse na Guerra Fria, né? São esses comunistas que estão fugindo, vindo para cá. Eu acredito que tem uma carga forte esses dois rótulos para cima desses imigrantes. Muito obrigado, professor. Eu queria chamar a atenção do candidato para um dado importante. Você reparou que o professor falou tudo de memória? Bom, isso quer dizer que ele está atualizado sobre o assunto e o candidato deve ir na mesma linha. Pois é, estar atualizado sobre o assunto é diferente de você chegar na prova com informações gravadas, porque na hora da prova você vai ter os textos de referência com dados e conceitos em relação aos problemas que vão ser abordados pelo tema da redação. Além disso, você chega na prova também com os saberes escolares que você está trazendo, que você estudou ao longo da sua formação e que certamente vão se aplicar também ao problema que está sendo colocado. Pergunta que não quer calar. Você já segue a gente no Twitter? Conhece o nosso Facebook? Nas duas redes sociais é só procurar @TV Escola ou vai no nosso site horadoenem.mec.gov.br. Os programas ficam todos lá, inclusive esse que a gente treina redação e fala de xenofobia e a intolerância a imigrantes no século XXI, com a ajuda dele, que já é de casa, professor Luiz Guilherme Barbosa. Professor, a gente estava falando de argumentos. Bom, muitos candidatos conhecem casos de preconceito contra estrangeiros e podem usar isso na redação. O que não vale é narrar, né? Pois é, a gente comentou no último bloco. Você vai chegar na prova com seu conhecimento de mundo, e o seu conhecimento de mundo inclui também a sua experiência pessoal, inclusive de vida. Você pode ter sido vítima de alguma intolerância que seja a questão na prova. A questão é como você vai construir a sua argumentação na redação. A argumentação é uma tipologia textual, ou seja, é uma maneira de encadear frases que estão todas voltadas para a defesa de alguma ideia. É diferente de narrar, que é quando você encadeia as frases que tem uma sequência temporal, tem um antes e depois. Então, uma coisa é você dizer, quando eu estava em tal lugar, eu presenciei uma cena de xenofobia. Outra coisa é você dizer, com frequência, casos de xenofobia, como que ocorreu na rua tal, na cidade tal, no dia tal. Bom, a gente também tem um balanço feito em abril de 2016 pela Acnur, que é a agência da ONU para refugiados. Ele diz que naquele momento o Brasil tinha 8.863 refugiados reconhecidos, de 79 nacionalidades distintas, incluindo refugiados reassentados. Bom, a maior parte vem da Síria, Angola, Colômbia, República Democrática do Congo e Palestina. Bom, Landi, esses dados nos mostram que o problema dos refugiados é real no Brasil, embora muitos candidatos podem não ter presenciado esse problema ou experimentado esse problema. É muito comum que, por a gente não experimentar um problema, a gente possa considerar esse problema menor, duvidar dele, alguma coisa nesse sentido. No entanto, é preciso considerar que o que leva uma pessoa a se deslocar de um país para outro, sem que ela tenha expectativa de que esse outro país vai acolhê-la de maneira solidária, é algo muito grave, é algo muito sério, ou seja, é muito delicado essa tomada de decisão
para uma pessoa. Então, geralmente, são situações de guerra, situações de violência extrema que as pessoas sofrem, que fazem com que elas se refugiem em algum país. No caso do Brasil, ele não é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Então, a gente imaginaria que ele não seria um país muito visado pelos refugiados. No entanto, uma reportagem recente na imprensa mostrou que 84% dos refugiados no mundo estão em países pobres ou em desenvolvimento. Ou seja, a situação dos refugiados na Europa, que foi pauta e de grande visibilidade internacional em 2015, ela é uma situação localizada de um problema que é global. Mas e aí, quais são as propostas de intervenção que muitas vezes é o calcanhar de Aquiles dos candidatos? A gente está tratando de xenofobia, estamos tratando, portanto, de uma relação, do modo pelo qual uma pessoa representa a outra, do modo pelo qual uma pessoa enxerga outra pessoa. Naturalmente que o Estado, as organizações institucionalizadas de uma sociedade, como também as organizações não governamentais, podem fazer alguma coisa em relação a isso. E aí, na hora da redação, a gente pode imaginar, por exemplo, alguma política pública que possa ser desenvolvida, seja de esclarecimento, seja de intervenção social nas escolas. O importante é que a nossa linguagem, na hora da proposta de intervenção, seja clara e específica. Dizer simplesmente, o governo precisa conscientizar a sua população, é pouco para a gente desenvolver, para a gente elaborar a proposta de intervenção. É preciso pensar que instância do governo, o Ministério da Educação, desenvolver que tipo de campanha? Uma campanha publicitária nas escolas ou talvez promover reuniões com os professores que possam fazer com que esse tema entre em pauta na sala de aula. Aí você já está sendo mais específico e a sua proposta de intervenção pode se tornar mais original, consistente e relacionada com o que você argumentou até então. E a ansiedade de concluir também atrapalha, né? Porque muitos candidatos deixam a redação para o final e o tempo do Enem já está acabando. Então é importante que a redação seja planejada, que você chegue na hora de redigir a sua conclusão, que você chegue a ela já embasado com os argumentos que você desenvolveu anteriormente. O problema é se a gente ficar muito ansioso para resolver o problema. A gente não tem que resolver o problema sobre o qual a redação está falando. A gente tem que resolver o problema do nosso texto, ou seja, terminar o texto bem. E aí, nesse sentido, a gente precisa procurar propostas de intervenções que sejam, digamos assim, realistas e que não precisam ser necessariamente radicais, que vão solucionar o problema definitivamente. Elas precisam intervir socialmente. E aí, nesse momento, você está, então, constituindo esse lugar do exercício de cidadania em que você volta a sua argumentação, dirige a sua argumentação numa intervenção sobre a sociedade. E qual seria um bom exemplo de proposta de intervenção para o nosso tema de hoje? A gente deu agora há pouco o exemplo de uma intervenção do Ministério da Educação em escolas. A gente costuma pensar propostas de intervenção em termos globais para a sociedade. Se nós quisermos ser mais originais, nós podemos pensar em intervenções que sejam mais locais ou intervenções que sejam mais específicas. Por exemplo, uma questão que pode produzir ou justificar a xenofobia é a falta de direitos que um cidadão refugiado tem num país em que ele chega. Então, uma proposta de intervenção poderia ser a produção e a aprovação de leis que façam com que esse cidadão refugiado exerça plenos direitos no país em que ele chega. Por exemplo, ele vai ter direito ao voto a partir de quando? Ele faz parte mesmo desse país? Então, se ele tem o direito dele restringido, é como se a xenofobia, de algum modo, pudesse se justificar. Tá vendo? Ele não é da nossa sociedade mesmo, direito, então a gente pode pensar dessa maneira. Professor, muitíssimo obrigado pela ajuda mais uma vez. Obrigado, Landi. Volte sempre, professor. Ficou interessado no assunto? Ó, se precisar rever algum ponto, eu já falei, mas eu vou repetir. Vai lá no site horadoenem.mec.gov.br e até a próxima.